Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui para corrigir mais uma questão do vestibular da UFSC 2019, a prova amarela, ok? Essa questão é uma questão que traz um texto que diz assim: este homem é um dos maiores selvagens que tenho topado. E aí depois a descrição da questão diz assim: o trecho acima deu uma carta do bispo de Pernambuco ao rei de Portugal, Pedro II, em 1697, descreve Domingos Jorge Velho. Quem é que é Domingos Jorge Velho? Domingos Jorge Velho é um bandeirante que vai invadir, vai acabar destruindo o famoso Quilombo dos Palmares, lá no estado de Alagoas. Mestre do campo das operações de Palmares. Sobre o contexto das ações da memória histórica construídas sobre os bandeirantes, é correto afirmar que... Aí vale lembrar, tenho lembrado sempre isso quando eu corrijo questões. Não adianta tu querer acompanhar sem ter a questão aí contigo. Pega a prova aí, dá uma olhada nessa questão e aí nós vamos fazendo junto. Tu vai fazendo tuas anotações aí e essa é uma modalidade, uma possibilidade de tu estudar sozinho com a minha ajuda, ok? Então, alternativa 01. Ela traz o seguinte: cidades como São Francisco do Sul, Florianópolis e Laguna, em Santa Catarina, tiveram suas origens ligadas às ações dos bandeirantes. Então vamos lá, cidades em Santa Catarina, como por exemplo, então, São Francisco do Sul, Florianópolis, Laguna, tiveram suas ações ligadas às ações dos bandeirantes. Então, bandeirantes. E aí vem a primeira pergunta: quem é que são os bandeirantes? Os bandeirantes são homens que vão aí no século XVII, no século XVIII principalmente, desbravar o interior do Brasil. Eles vão ser responsáveis por um processo de interiorização. Qual era a missão principal dos bandeirantes? A missão principal dos bandeirantes era caçar, aprisionar índios para eles substituírem mão de obra escrava africana nas fazendas, que custavam muito mais caro. E nas épocas de crise, nos períodos de crise, eles vão substituir pela mão de obra indígena, que é barata. Ela só é difícil de captura, mas esse é o trabalho dos bandeirantes. E a outra função deles é encontrar riquezas, principalmente uma nova riqueza que pudesse suprir a crise do açúcar. Depois que os holandeses invadem o nordeste do Brasil, eles vão embora, vão para as Antilhas, e lá nas Antilhas eles vão produzir açúcar, e eles vão se tornar nossos concorrentes. Então os bandeirantes também vão servir em busca dessas novas riquezas aí. E aí é absolutamente normal acontecer isso. Nesse processo aqui, que eles vão ao interior do Brasil, lembra que nos primeiros séculos da nossa história, o Brasil é essencialmente litorâneo. Ele vai viver no litoral. Nós não vamos ter uma interiorização. Isso só vai ser feito com os bandeirantes. Então, nesse processo de ir para o interior, o que vai acontecer? É verdade, eles vão acabar mesmo fundando cidades, dando origem a novas cidades. Então, a alternativa 1 está correta. A alternativa 2, ela já nos fala sobre uma outra questão. A 2 diz assim: segundo a historiografia atual. O que é a historiografia? É como se fosse a ciência da história, é o papel de escrever, de narrar a história que nós, os historiadores, podemos fazer. Segundo a historiografia atual, a imagem heróica com que os paulistas foram representados. Quem é que são os paulistas? São os bandeirantes. A maior parte dos bandeirantes tem origem no estado de São Paulo. Por isso que em São Paulo nós temos uma grande quantidade de homenagens aos bandeirantes. A gente tem lá a rodovia dos bandeirantes, a gente tem a TV Bandeirantes, a rádio Bandeirantes, brinquedos Bandeirantes, um automóvel, um Jeep Bandeirante, tá? Então, paulistas são os bandeirantes, que foram representados, sobretudo no século XX, ajudaram na difusão de uma série de preconceitos culturais e raciais que formaram muitos dos valores de nossa sociedade. Então, perfeito, tá tudo certo também com essa alternativa aí. Depois, então, certo. A 04 fala assim: muitas vezes apresentados como desbravadores, descobridores de riquezas, aqui, né?
fundadores de vilas e responsáveis pelo povoamento de várias regiões, os bandeirantes e sua imagem heróica acabaram camuflando aspectos como dizimação de povos indígenas, aqui, né? Vão aprisionar os indígenas, vão escravizar os indígenas, vão matar os indígenas, e o deslocamento forçado de populações nativas e a escravização que transformou o indígena em mercadoria. Então é verdade. Qual que é o detalhe aqui? É uma discussão que a gente tem na história sobre o papel de herói desses bandeirantes versus o papel de vilão deles. E nessa alternativa está tudo representado da melhor maneira, então o texto está correto e essa alternativa está certa também. Aí nós vamos para a 08. O que diz a 08? A percepção do bispo na carta endereçada ao rei português trata de uma exceção, pois a igreja estava alinhada às ações dos bandeirantes no processo de aculturamento dos povos indígenas. Bom, aí não tem outra alternativa, tu vai ter que ler o texto. E aí tu vai ver que no texto, o texto demonstra para nós que a igreja ela não é tão favorável à imagem dos bandeirantes. Isso tem uma explicação. Por quê? Porque se os bandeirantes eles eram caçadores de indígenas, esses indígenas vão ter seus protetores. Quem é que são os protetores dos indígenas nesse período da história? São os padres que vão formar aquilo que a gente chama de as missões, o quê? Jesuíticas. Então os padres jesuítas, eles vão estar tentando defender os indígenas dessa escravidão. Por quê? Porque os nossos amigos padres jesuítas diziam que os índios eram portadores de alma, diferente do argumento que eles usavam com os africanos. O que significa possuir alma? Significa que mais facilmente eles poderiam ser catequizados. E portanto, então, os indígenas e a Igreja Católica vão ter uma proximidade. E aí, qual é que é a tua análise? A Igreja Católica e seus padres jesuítas, então aqui simbolizando a Igreja Católica Apostólica Romana, estão num lado, é óbvio que os bandeirantes então vão estar do outro. Então essa alternativa não pode estar certa, porque a igreja não estava alinhada à ação dos bandeirantes, ok? Depois a gente vai para a alternativa então de número 16. O que diz para nós o 16? Diz assim: os bandeirantes, também chamados de sertanistas, tá certo? Eram os participantes das expedições oficiais. Vamos anotar isso. Bandeirantes são os caras que trabalham nas chamadas bandeiras, e aí a questão está como expedições oficiais, que a coroa portuguesa organizava em busca da escravização de povos indígenas e também de metais preciosos, que foi o que eu anotei aqui em cima, principal ação dos bandeirantes. E aí a questão está aqui, né? Bandeiras são atividades oficiais? Não são, está errados. O que é o correto? São as entradas, são as mesmas espécies de expedições que têm a função de encontrar novas riquezas, de entrar no território, de interiorizar esse processo. E aí essas entradas que são expedições oficiais, organizadas pelo Estado. Uma forma de tu lembrar isso aqui é tu pensar nesse ezinho aqui, aí tu não esquece mais. Entradas são organizadas pelo Estado, bandeiras já não, bandeiras são expedições privadas, são aquilo que a gente vai chamar de sertanismo de contrato, que é quando eles vão então à busca de indígenas para escravizá-los, para colocar eles no lugar dos escravos africanos. E aí vem a 32, a última dessas alternativas dessa questão, que diz assim: o apresamento dos povos indígenas, sobretudo no extremo sul e na região amazônica, o sertanismo de contrato, particularmente intenso no Nordeste, e as expedições de pesquisa mineral que partiram de São Paulo em direção à região das Minas, foram os principais focos do bandeirantismo na América Espanhola. Então, tudo certo, é uma espécie de um resumo daquilo que a gente viu
em todas as outras alternativas. Então, estando essa aí certa, nós ficamos com o resultado final, com a soma final em 39. Ok? Então, essa é uma questão bem clássica da UFSC, que trata aí sobre a questão do bandeirantismo, porque tem a ver, obviamente, com o povoamento, com o surgimento das primeiras cidades e mesmo com o surgimento da região sul do Brasil, que é o nosso caso aqui da Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná. Tu vai ver que bandeirantismo é sempre um assunto que introduz a parte da história regional nessas provas, certo? Então espero que tenha gostado. Se tu gostou, dá um like aí, vai me ajudando. Quiser comentar, tirar alguma outra dúvida, peça aí que eu vou continuar gravando esse trabalho aí para vocês, tá certo? Então muito obrigado, um grande abraço.